Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado depois da Epifania do Senhor, dia 10 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi para a região da Judéia, juntamente com seus discípulos, e aí permaneceu com eles. E ele batizava. João também batizava na região de Enom, perto de Salim, região que havia muita água. E muita gente chegava e era batizada. Os judeus que estavam ali presentes discutiam com os discípulos de João sobre a questão da purificação. Então, os discípulos de João chegaram perto dele e perguntaram: Mestre, aquele a quem dera testemunho dele do outro lado do Jordão, também está aí batizando. Tu não te importas? João respondeu: Vós estavas presentes quando eu dei testemunho dele e disse: Eu não sou o Messias, mas eu vim para preparar o seu caminho. O noivo é que recebe a noiva, e o amigo que está presente e o ouve recebendo a noiva fica feliz. E esta é a minha alegria, e a minha alegria é plena. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos diante do mistério da palavra de Deus. E uma palavra que não é um livro, e uma palavra que não é uma doutrina, mas uma palavra que é uma pessoa. E uma pessoa que o Pai é que me atrai para ela. E quando somos atraídos pelo Pai até Jesus, é Jesus que nos revela também o mistério de quem é o Pai. De modo que a fé cristã não é uma opção ética e muito menos moral, mas é uma atração que acontece em nossa alma e em nosso coração. E essa atração vai produzir em mim e em você um processo às vezes doloroso, difícil, lento, chamado conversão permanente. Conversão permanente. De modo que a cada dia que nasce eu e você no confronto interior, na nossa batalha espiritual, a gente vai procurando sintonizar a nossa vida em todas as suas dimensões de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que na primeira leitura de hoje, ainda da primeira carta de São João, ele vai refletir: se nós pedimos a Deus alguma coisa que esteja de acordo com a vontade dele, ele nos concede. E ele nos concede tudo aquilo que nós necessitamos porque ele nos ama. Ele nos protege e ele nos guia. Mas é o Senhor que conduz a nossa estrada. É o Senhor que conduz a nossa vida quando nós confiamos nele. Quando nós colocamos a nossa esperança nele. E quando ele se torna para mim e para você em uma opção fundamental da vida e do coração. Aqui está a experiência da fé. Não é somente uma devoção vazia, não é somente uma superstição, mas é uma força que impulsa a pessoa a viver uma vida totalmente numa batalha espiritual para adequar a vida, conformar a vida com os ensinamentos de Jesus, até que Cristo seja tudo em nós. Esse aí é o grande processo lento que eu travo e que você também é convidado a travar, até que Cristo seja tudo em nós. Assim nós vamos batalhando então para educar os nossos desejos, para educar as nossas vontades, para educar o nosso coração, de modo que somos convocados a amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o espírito e todo o entendimento, para que Ele seja tudo em nós. Aqui está o mistério da palavra de Deus. Jesus está batizando. Pouquíssimas vezes ouvimos falar que Jesus batizou alguém, mas o texto de hoje diz que Jesus está batizando, juntamente com seus discípulos. E ao mesmo tempo, João também está batizando na região de Enom, perto de Salim. Diz aí, onde havia muita água.
E de repente os discípulos de João começaram a ficar enciumados, porque as pessoas já não estavam mais indo a João com toda a força, com toda a quantidade que antes ia. Agora estão se dirigindo a Jesus. E isso deve ter produzido no coração dos discípulos de João uma certa inveja, um certo despeito. Por isso, então, eles vão chegar até João e vão perguntar: ô mestre, aquele que o Senhor deu testemunho dele na região depois do Jordão, ele também está batizando, e todos vão até ele. Esse detalhe aqui é muito importante: e todos vão até ele. Já não vão mais a João, e todos vão até ele. Eu creio que os discípulos de João pensavam que ele fora ficar enciumado, entristecido. Mas ele começa uma argumentação muito profunda, onde ele vai dizer: desde o início eu disse a vocês que eu não sou o Cristo. Eu vos disse que eu vim dar testemunho dele. Eu vim dar testemunho dele. João ainda não tinha sido preso. Ele ainda estava livre. Por isso ele vai dizer: eu sou somente aquele que vai preparar o caminho do Cristo. Eu não sou o Cristo. E por isso eu dei testemunho dele. É o noivo, né? Jesus é o noivo. É o noivo que acolhe a noiva. A noiva é a igreja. A noiva, eu e você pertencemos a essa história de amor de Jesus com a igreja. É o noivo que acolhe a noiva. E o amigo que está presente neste ato, ele fica feliz ao ouvir a voz do noivo que está acolhendo a sua noiva. E João termina com algo que é muito importante para ensinar para mim e para você, principalmente nessas épocas midiáticas de muitos homens e mulheres vaidosos, de muitos homens e mulheres vangloriosos, que às vezes querem ser maiores do que o Senhor, às vezes querem ser mais importantes do que o Senhor, às vezes querem brilhar mais do que o Senhor, às vezes querem ser mais insubstituíveis do que o Senhor. Então, nesta era midiática de grandes ídolos, aqui vai João ensinar a mim e a você numa pedagogia de humildade. É preciso que eu diminua e que ele cresça. E João vai dizer: e esta é a minha alegria, que eu diminua e que ele cresça. Meus irmãos, minhas irmãs, quando o coração está cheio de vanglória e de vaidade, as pessoas ficam tristes com o progresso do outro, com o brilho do outro. Quando nós estamos também com o coração cheio de vaidade ou na baixa autoestima, todos nós ficamos aborrecidos com o bom êxito do outro. E aqui João não está competindo com Jesus. João não abriu aí uma esfera de competência. Ele não está competindo com Jesus. Os discípulos experimentam esse sentimento talvez de tristeza e de inveja e de ciúme. Parece-me que eles experimentam esse desejo, esse pensamento. Tanto que eles vão dizer a João: e não te importas com isso? Todos estão indo até ele. Diminuiu o grupo de pessoas que vinha a ti e todos estão indo até ele. Isso não te importa? Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho é sempre um sinal de contradição. O sinal é sempre esse sinal de contradição para mim e para você, e por isso, às vezes, ele não é bem acolhido. Ele não é bem audível. A gente não concorda muito com a lógica dele. Ele não massageia o ego pessoal. Mas João hoje vem trazer um ensinamento que nós precisamos ter consciência dele constantemente. É preciso que eu diminua e que ele cresça. E João diz: e esta é a minha alegria, e ela é plena, porque nada foi dado que não venha de Deus. Nada foi dado que não venha de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.